No vídeo de hoje você vai conhecer as aventuras do James Bond francês, além de descobrir que ele veio antes do original. Bonjour a tous, bem-vindos ao canal Francofilia. Eu sou Rafael de Jesus e hoje vou falar sobre o filme Agente 117, Uma Aventura no Cairo. Estrelada por Jean Dujardin, a trama é ambientada em 1955, quando o Agente 117, Hubert Bonisseur de la Batte, é convocado para investigar a morte de seu parceiro e amigo Jack Jefferson, o Agente 283. Ele vai ao Cairo, onde conhece Lamina, a secretária egípcia de Jack, que o auxilia enquanto ele assume o lugar do amigo na direção de uma granja. Enquanto procura por respostas, Hubert participa de uma intriga envolvendo revoltosos locais, a efervescência da Guerra Fria, feridas da Segunda Guerra Mundial, revelações sobre seu passado e a posição da França na região, que podem definir o futuro do Oriente Médio. Esse seria o enredo perfeito para um filme de James Bond ou de Alfred Hitchcock, se não fosse pelo fato de ser uma comédia que parodia filmes de espionagem. Aqui, o agente secreto é tanto uma caricatura do espião, como também do próprio colonialismo francês. Ele é apresentado como um ingênuo, desconhecendo completamente a cultura local, o que irrita Lamina e gera situações cômicas, como quando ele interrompe uma oração matinal na cidade por não conseguir dormir e com isso acaba despertando a fúria de um grupo chamado as Águias de Quéops, que desejam um levante armado contra os estrangeiros e que depois prendem o agente e o jogam no mar amarrado. Sua ingenuidade chega ao auge quando ele não percebe a conotação homossexual de algumas de suas ações, principalmente quando, num momento, em uma dada cena, ele diz ao massageador que ama ser massageado com óleo, tendo depois de defender sua honra por isso. Apesar da empáfia do protagonista, o filme não vai a fundo nessas particularidades, limitando-se a algumas informações enciclopédicas, como da construção do canal de Suez ou da quantidade de falantes de árabe no mundo. Vale lembrar que o filme foi rodado em 2006, muito antes dos primeiros atentados em Paris e da crise migratória na Europa, registrando uma época que antecede a Revolução Islâmica no Irã, por exemplo, e que trouxe ao mundo árabe transformações culturais profundas, como o uso do hijab em mulheres, que no filme adotam o estilo ocidental de se vestir. Sem entregar um spoiler da trama, é necessário assinalar a frase final do Agente 117, que diz que os ocidentais são aceitos em toda parte, e isso se mostrarem uma boa vontade. Quando colocado em contraposição com esses eventos históricos, é uma frase que revela tanto de sua simpatia como de sua ingenuidade. Mas se a realidade histórica abordada pelo filme é superficial, sobra o carisma canastrão de Jean Dujardin com suas expressões e poses exageradas, bem como uma risada característica, que fazem dele uma caricatura de um espião galã. E o encontro de culturas gera algumas situações memoráveis, como quando ele se infiltra no grupo de revoltosos e tenta se misturar a eles gritando Allahu Akbar, sem entender do que estão falando, até a situação ficar feia para ele, ou quando ele se torna instantaneamente fluente em árabe e canta em uma banda para distrair os clientes de um restaurante para que Lamina fale com o líder rebelde. O filme tem uma frase sobre isso em um dado momento, quando Hubert salva Lamina dos nazistas, depois de decifrar um hierógrafo, ele diz que quando uma cultura prende o seu interesse, você aprende a língua. É uma bela licença poética, que ilustra muito bem a transformação dessa personagem de um completo ignorante a um profundo conhecedor da cultura árabe. Entretanto, apesar do tom cômico, o filme não é estritamente uma paródia. Isso porque é uma adaptação de uma série de romances que adotou um tom diferente. Isso faz sentido na obra do diretor Michel Hazanavicius, já que mais tarde ele faria outros filmes dedicados ao cinema, como O Artista, sobre a chegada do som, e O Formidável, sobre Jean-Luc Godard. O Agente 117 é uma criação do prolífico escritor John Hughes, que escreveu 88 livros, contando as aventuras do agente secreto e tendo antecipado a criação de James Bond por Ian Fleming em 4 anos. Após a morte de Bruce, sua esposa Josette assumiu a saga, tendo escrito incríveis 143 sequências. E como se não bastasse, após a morte dela, François, filho do primeiro casamento de John Hughes, e Martine, filha do casamento dele com Josette, se juntaram para escrever a modesta quantia de 24 novos romances, contabilizando ao todo 265 volumes. No cinema, a série ganhou algumas adaptações, inclusive com episódios se passando no Brasil,
como OSS 117 Prend des Vacances, ou Agente 117 Tira Férias, que no Brasil ficou conhecido como Verão de Fogo, e Furia à Bahia por OSS 117, ou Fúria na Bahia para o Agente 117, que no Brasil ficou apenas como o Agente 117. A versão com João Dujardin ganhou mais 2 sequências, uma chamada Agente 117, O Rio Não Responde Mais, que se passa no Brasil, e outra atualmente em produção, chamada OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, ou Alerta Vermelho na África Negra, agora com a direção de Nicolas Bedos e com lançamento previsto para esse ano. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Eu fico por aqui. Merci à tous et à bientôt!